Na aula de hoje estudaremos os reguladores de tensão, que são aqueles circuitos que mantêm a tensão estável para que os aparelhos possam funcionar. O principal componente dos estabilizadores de tensão é um diodo especial chamado Zener, diodo Zener. O diodo Zener, como você pode ver o símbolo, ele tem aqui o terminal da setinha o anodo e o terminal do risco é o catodo. E no catodo tem duas abinhas. Existem diodos Zener de diversas tensões. Zener se compra por tensão. Nesse exemplo aqui, o diodo Zener é de 6V2, que dá 6,2 volts. Aqui embaixo é a mesma coisa. Agora percebam que para ele funcionar como regulador de tensão ou como estabilizador, ele tem que ser ligado invertido. Ou seja, o catodo funciona com tensão maior do que o anodo. Em série com ele, normalmente vai um resistor, para diminuir a corrente, para ele não queimar. Então, por exemplo, esse Zener aqui é de 6,2. Então, quando aplicamos 12 volts, ele conduz a corrente e estabiliza a tensão no terminal dele em 6,2. Dentro de certos limites, o Zener estabiliza a tensão marcada no corpo dele. Nesse caso, 6,2. Agora, se a tensão diminuir para 10 volts, ele continua conduzindo, né, porque a tensão aqui ainda é maior do que a dele. Ele continua conduzindo e no terminal dele continua 6,2. Então perceba que para o Zener funcionar, a tensão aplicada tem que ser maior do que a tensão dele. Porém, só o diodo Zener é difícil ser usado como estabilizador de tensão, porque os circuitos eletrônicos consomem umas correntes mais altas que o diodo Zener não pode fornecer. Então, além do diodo Zener, nós temos também os transistores trabalhando em conjunto. O transistor, nesse caso, passa a ser chamado de regulador. O transistor é o regulador e o diodo Zener é o estabilizador. Então, vamos supor aqui que esse circuito, que a tensão entra no coletor do transistor, é 12 volts. Como o diodo Zener está ligado na base, é de 5,6, na base do transistor nós temos 5,6 volts. Consequentemente, do transistor sai 5, porque tem um desconto aqui entre base e emissor, que é 0,6, tem uma pequena queda, dá um total de 5 volts. Então, o transistor recebe 12 e estabiliza em 5, devido ao diodo Zener que está na base. Esse é outro exemplo aqui embaixo. Agora a tensão já diminuiu para 10. Mas como tem o Zener na base, que é 5,6, a base continua 5,6. Consequentemente, o emissor continua 5. Então percebam que a tensão de entrada ficou menor, mas a tensão de saída permanece no mesmo valor. É para isso que servem esses circuitos reguladores. Aqui nós temos um outro tipo de regulador, já formado por CI. É o CI da série 78, né? Os famosos 78. Esses tais CIs parecem com transistores. Tem um terminal de entrada, um terminal de terra e um terminal de saída. Dentro dele já tem o transistor e o diodo Zener. Os dois últimos números indicam a tensão que sai dele. Como é 7805, a tensão que sai dele é 5 volts. Aqui, ó, aqui entra mais de 5, nesse caso está entrando 10. E no pino 3, que é a saída, tem 5 volts. Entra mais do que 5 e sai 5 volts já regulado, já estabilizado. Se fosse 7806, sairia 6 volts. Se fosse 7809, 9 volts. 7812, 12 volts. E assim por diante. Os dois últimos números sempre indicam a tensão que sai dele. Bom, há casos que é necessário ligar vários diodos em série para conseguir diversas tensões. Por exemplo, se nós ligarmos dois diodos Zener em série, eles vão somar suas tensões. Por exemplo, diodo Zener de 5,1 mais o outro diodo Zener de 5,1 resulta em 10,2. Então quer dizer que se eu precisar de um diodo de 10 volts, eu posso colocar dois de 5,1 em série. É a mesma coisa. Aqui um exemplo de um diodo Zener ligado em série com um diodo comum, tipo um N4148. O Zener é 6,2. Todo diodo comum, quando está conduzindo, estabiliza a tensão em 0,6. Então quer dizer que um diodo comum funciona como um Zener de 0,6. Então somando 6,2 mais 0,6 dá um total de 6,8. Então, por exemplo, se precisarmos de um Zener de 6,8 e só tivermos de 6,2, basta colocar um diodo comum em série, que dá o total de 6,8. Aqui é o exemplo de um transistor regulador de 12 volts. Ele recebe 20, nesse caso, e sai 12. Para conseguir os 12, na base dele tem um diodo Zener de 12 volts e um diodo comum que é 0,6. 12 mais 0,6 dá 12,6. Como o transistor proporciona uma queda de 0,6, na saída dele, no emissor dele, temos 12. Então percebam que o diodo foi colocado aqui para compensar a perda do transistor. A perda do transistor é igual à tensão do diodo.
Aqui é um C-regulador 7806. Como vimos, os dois últimos números indicam a tensão que sai dele. Agora, ao invés do terminal número 2 ser ligado direto à terra, ele é ligado ao terra através de um diodo. O diodo é 0,6 volts. Então quer dizer que nesse caso, a tensão aqui no terminal 2 se soma com o valor que está indicado na saída dele. Então 0,6 mais 6 dá 6,6 volts. Então sempre que tiver um diodo entre o terminal 2 e o terra, a tensão de saída é esse 0,6 a mais do que o valor nominal. Agora eu vou mostrar para vocês como identificar o circuito regulador na placa do rádio. O primeiro passo é achar o diodo Zener, que no caso esse aqui, ele é de 8,2 volts. E ligado no diodo Zener nós temos o transistor regulador. E por aqui também nós temos os resistores que vão polarizar o transistor. Então esse circuito aqui vai ser encarregado de alimentar as demais etapas do rádio. Bom, agora vamos aprender a testar o transistor regulador, o circuito regulador. Então, aqui nós temos os três terminais daquele transistor, sendo que o terminal do meio, que é a base, vai ligado no diodo Zener, estabilizador, coletor e o emissor que vai fornecer a tensão regulada. Então colocamos o multímetro na escala de DCV. Eu estou usando o digital só para vocês visualizarem melhor. Eu particularmente gosto mais do multímetro analógico, né? Mas o digital vai bem também. Colocamos a ponta preta no terra e a ponta vermelha, medimos a tensão no coletor do transistor, em torno de 12 volts. Na base dele, perceba que nós temos 8,1, que é a tensão do Zener. O Zener é de 8,2. Por que está dando 8,1? Porque todos os diodos Zeners, assim como resistores, têm uma tolerância. 8,1. E no emissor do transistor, 7,7. Já é a tensão regulada. Perceba que a tensão que sai no emissor do transistor é sempre um pouco menor do que a que tem na base, do diodo Zener. Então no coletor, 12 volts. Na base, 8,1. E no emissor, em torno de 7,7. Assim que funciona o circuito regulador de tensão. Aqui nós temos um CI 7808, um regulador de tensão. Vamos aprender a testar agora. Colocamos o multímetro na escala de DCV 20, digital, pode ser analógico também. Ponta preta no terra. O pino de entrada é o número 1, que é o pino do lado esquerdo. Perceba que no pino 1 nós temos 13 volts. Quase 14. E no pino 3, que é a saída dele, nós temos que ter aproximadamente 8 volts. Nesse caso aqui temos 8 volts e meio. Que ele, assim como o diodo Zener, o C regulador também tem um pouquinho de tolerância. Então, no pino de entrada nós temos mais de 8 volts. E no pino de saída nós temos aproximadamente 8 volts, que é a tensão nominal dele. Na aula de hoje vamos aprender a testar a fonte de alimentação das placas dos aparelhos. Aqui nós temos a placa de um rádio. A fonte de alimentação é aquele setor onde tem os diodos retificadores, nesse caso são 4, e o capacitor de filtro, que é o maior capacitor do rádio. Inclusive nesse setor também vai ligado os fios do transformador. Para testar a fonte de alimentação, nós temos que medir a tensão nos dois terminais do maior capacitor do rádio, né, o capacitor de filtro. Aqui na parte de baixo estão os dois terminais desse capacitor. Então colocamos as pontas de prova, sendo a negativa no negativo dele, a preta no negativo, e a vermelha no positivo dele. E aí vai ter que dar uma tensão próxima ao valor indicado para o rádio. Multímetro na escala de DCV 50, porque esse rádio é de 12 volts. Aqui estão os dois terminais do capacitor de filtro. Basta colocar a ponta preta no negativo dele e a ponta vermelha no positivo. Como vocês podem ver, ele está indicando aproximadamente 15 volts. Como esse rádio está com a chave liga e desliga desligada, a tensão da fonte pode ser um pouquinho maior, conforme eu já expliquei numa outra aula. Isso quer dizer para a gente como há tensão no capacitor de filtro, a fonte de alimentação, o transformador, os 4 diodos e esse capacitor estão bons. Como podemos observar, nesse caso aqui a tensão da fonte está muito baixa, está só dando 3 volts. Deveria dar de 12 para cima. Isso quer dizer que a fonte desse rádio não está funcionando.
Como vemos aqui, nós temos o CI de áudio, que tem as duas abas dissipadoras de calor, o polo positivo do capacitor, que é a linha de mais B, seguindo aqui pela trilha, vai alimentar um dos pinos do CI de áudio. Pode ser que a fonte desse rádio não esteja funcionando devido a um defeito no CI de áudio. Como saber isso? Colocamos o multímetro na escala de vezes 1, colocamos a ponta vermelha no negativo do capacitor e a ponta preta no positivo, ou seja, colocamos as pontas ao contrário dos terminais do capacitor. Se o ponteiro mexer ali, no painel, significa que o CI de áudio desse aparelho pode estar em curto, e é por isso que a fonte não funciona. Vamos ver. Olha lá, observe que o ponteiro não deflexiona, que é o normal. Se o ponteiro mexer, conforme eu já falei, o defeito do rádio pode ser no CI de áudio. Quando a fonte não funciona, não há tensão no capacitor de filtro, e o defeito não é no CI de áudio, ou seja, não tem ninguém curto na linha de mais B, o próximo passo é ver se o transformador está fornecendo tensão para a fonte. Aqui tem os dois fios do transformador. Colocamos o multímetro na escala de ACV 50 e medimos nos dois terminais, nos dois fios do transformador. Ali ele está indicando 12 volts. Significa que o transformador está funcionando. Se não indicar tensão nenhuma, o defeito do rádio ou é no transformador ou é no cabo de força. E agora vamos estudar um dos amplificadores mais versáteis da eletrônica, que é o amplificador operacional. O amplificador operacional tem duas entradas e uma saída só. Esse amplificador é usado dentro dos CIs para a realização de diversas funções. Para montar ele, nós vamos precisar de uma bateria de 6 ou 9 volts, dois resistores de 82K, um resistor de 1K, dois LEDs, sendo um vermelho e um verde, um de cada cor, e um CI 741, que é um amplificador operacional bem simples. Muito bem. O pino 4 do CI vai ser ligado ao terra, o pino 7 ao mais B, de 9 ou 6 volts. O pino de saída, que é o 6, vai ser ligado no resistor de 1K. E depois do resistor de 1K, você vai colocar dois LEDs, o verde nessa posição e o vermelho na outra. O terminal que sobrou de cada LED, você não vai ligar ao terra. Você vai ligar no meio da fonte, ou seja, se a sua fonte for de 9 volts, você vai ligar no ponto onde tem 4,5. Se a sua fonte for de 6 volts, você vai ligar no ponto onde tem 3 volts. E aqui estão as duas entradas do amplificador. A entrada ao pino número 2 tem o símbolo de menos, chama-se entrada inversora. E o pino número 3 tem entrada com símbolo de mais, chama-se entrada não inversora. Inversora e não inversora. Em cada entrada eu vou colocar um resistor de 82K. Eu vou chamar de ponto A e ponto B. Muito bem. Na hora que eu ligar esse circuito, enquanto eu não aplicar nenhuma tensão nesses dois pontos, a saída fica positiva, daí acende o LED verde. Se eu aplicar uma tensão no ponto A, uma tensão maior do que o ponto B, se a tensão do ponto A for maior do que o ponto B, a entrada inversora fica maior. Aí a saída passa para negativa e acende o vermelho. Agora, se a tensão do ponto B for maior do que a do ponto A, como a entrada B é a não inversora, a saída fica positiva e acende o verde. Ponto A maior, acende o vermelho. Ponto B maior, acende o verde. E assim ele pode comparar dois sinais, por exemplo. Se bem que o amplificador operacional é muito usado no circuito, apenas uma das entradas dele, ou a entrada inversora ou a entrada não inversora. Ele pode ser usado como amplificador de sinais, casador de impedância. Casar impedância significa adaptar a resistência dos dois circuitos ao sinal, para que não haja perda. Aqui está o amplificador operacional, o CI 741. Esse CI tem um único amplificador operacional dentro, mas você vai encontrar vários amplificadores operacionais dentro de um CI só em eletrônica. Isso é bastante comum. Mas para essa experiência eu vou usar o CI que tem um só amplificador operacional, o popular 741. Ele tem duas entradas, conforme eu já expliquei. Ele tem a entrada comum, que é a não inversora, que eu coloquei um fio cinza, e ele tem a entrada inversora, que eu coloquei o fio marrom. A entrada não inversora está no pino 3, está ligado no pino 3 dele, e a entrada inversora é no pino 2. A saída dele é no pino 6, aonde vão estar ligados os dois LEDs. Eu coloquei um LED de cada cor, indicando o LED verde como saída positiva. Então sempre que a saída dele ficar positiva, acende o verde. E quando a saída ficar negativa, acende o vermelho. A alimentação dele é no pino 7,
E o meio dos LEDs, percebam que eu coloquei no ponto V3 dessa placa. As pilhas dessa placa estão divididas da seguinte forma. Aqui nesse ponto V1 nós temos 1,5 V. No V2 nós temos 3 volts, no V3 4,5. Aqui no V4 6 volts, no V5 7,5 e no V6 9 volts. Então eu coloquei no ponto médio da placa a união dos LEDs, né, que é o ponto de 4 volts e meio. Então aqui é 1,5 volts menor e aqui é 3 volts menor. E aqui eu coloquei o terra, que é 4 volts e meio menor. E para cima do V3 eu tenho o V4 é 1,5 volts acima, o V5 é 3 volts acima e o V6 4 volts e meio acima. Então eu coloquei a união dos LEDs no ponto médio da tensão da placa. Muito bem. Agora vocês podem observar o seguinte. Quando não há tensão em nenhuma das duas entradas, a saída fica positiva, acende o LED verde. Olha lá, percebam. Agora, se eu aplicar uma tensão, eu vou aplicar uma tensão na entrada inversora. Aqui. Então percebam que eu apliquei uma tensão na entrada inversora de 3 volts, né? Eu apliquei 3 volts na entrada inversora e aí mudou o LED que estava aceso. Estava aceso verde, porque a saída estava positiva. Agora a saída ficou negativa. E ficou aceso o LED vermelho. Muito bem. Agora, se a entrada não inversora, a tensão for menor, a saída continua negativa. Se for igual, a saída continua negativa. Agora, se a entrada não inversora for maior, a tensão volta a ficar positiva. Percebam. Entrada não inversora igual a inversora, as duas entradas com a mesma tensão, a saída fica negativa. Agora, quando a entrada não inversora ultrapassa a inversora, aí a saída volta a ficar positiva. Agora, se eu tirar a entrada não inversora e colocar uma tensão maior, a saída voltou a ficar negativa. Não inversora maior, saída positiva. Inversora maior, saída negativa. Então, a conclusão é, se a entrada inversora é maior, a tensão na saída é negativa. Se a entrada não inversora é maior, a saída é positiva. Na aula de hoje aprenderemos a técnica de soldagem e de soldagem de componentes do circuito eletrônico. Começando pelo ferro de solda. Esse ferro de solda é de uma marca chamada Ikari. É um excelente ferro de solda, você pode substituir a ponta, basta você afrouxar esse parafuso. Agora percebam como a ponta dele está suja. Para limpar a ponta nós usamos essa esponja vegetal umedecida em água. Basta passar a ponta do ferro na esponja. E ela fica limpa. Agora devemos estanhar. Para estanhar e para a nossa aula de hoje, utilizaremos uma solda de uma marca chamada Best, que é a melhor solda que existe no mercado atualmente. Então passamos a solda na ponta do ferro. E damos uma limpadinha aqui no excesso. Observe que o ferro de solda só está pronto para soldar quando a ponta estiver da cor da solda. Estiver bem estanhado. Para treinar a nossa desoldagem, eu vou usar essa plaquinha aqui, uma plaquinha de sucata que tem um display, tem um circuito integrado meio grande. Essas placas aqui você pode comprar em loja de sucata, loja de componentes eletrônicos que vende bastante sucata, é baratinho e a melhor maneira do cara aprender a soldar e a desoldar componentes é com essas placas. Primeiramente vamos desoldar esse transistor aqui, esses 3 terminais. Para desoldar o componente, o primeiro passo é colocar solda nova, porque a solda original do circuito é difícil de tirar, então colocamos a solda nova. Então, para uma boa soldagem, a maneira correta de segurar no ferro de solda, encostamos a ponta do ferro na trilha, no terminal do componente e jogamos solda na trilha. Observe. Não tem importância que 2 soldas tenham grudado, porque afinal de contas nós vamos tirar o componente. Agora vem o sugador de solda, que é essa ferramenta aqui. O sugador de solda você deve colocar, você aperta o pistão dele, nessa posição, derretemos a solda e colocamos o sugador bem em pé. Ao mesmo tempo que tiramos o
o ferro de solda, colocamos o bico do sugador em cima. Percebam que o sugador tem que ficar bem em pé. Tirando a solda do componente, ele já está solto. Basta retirar. Vendo? E assim nós tiramos facilmente o componente da placa. E agora tirar o circuito integrado usando o sugador de solda. Aqui estão os pinos, uma fileira aqui, outra fileira aqui. Primeiro passo, colocar solda nova em todos os pinos. Conforme eu já expliquei. Não tem importância que os pinos fiquem grudados, que o seio vai ser retirado. Agora é a vez do sugador de solda. Nós vamos retirando a solda alternadamente dos pinos até que todos fiquem soltos. Se você quiser, você pode tirar a solda de 2 pinos ao mesmo tempo, 2 de cada vez. Mas para quem está começando, o melhor é fazer de 1 por 1. Prontinho, retirada a solda dos pinos. Agora vamos à verificação. Vamos à verificação, ver se estão todos soltos. Mexendo em cada um com a ponta do chave de fenda. Ó, esse último aqui ainda está preso. Se tiver algum pino que tenha ficado preso, põe a solda e retira de novo. Às vezes a camisinha do sugador fica suja, que é o caso dessa. Prontinho. Agora tá solto. Uma vez retirada a solda dos pinos, viramos a placa. Pegamos uma chave de fenda. E fazemos uma alavanca dos 2 lados do CI. E aí ele sai da placa com toda facilidade. Uma vez retirado o CI da placa, pegamos um pincelzinho ou uma escova de dentes e passamos bem na região onde foi tirado a peça. Se você não tiver um pincel desse, pode ser uma escovinha de dente, como eu já falei. O ideal é colocar um pouquinho de álcool isopropílico. Álcool isopropílico, para fazer uma boa limpeza. Mas como essa placa aqui é de treino, não há tanta necessidade. E aí o local onde estava o CI fica limpinho. E agora vamos colocar o novo CI aqui na placa. Percebam que no desenho da placa tem um chanfradinho que tem que coincidir com o CI novo. O CI que vai ser colocado. Nesse aqui, ó. Observe que o CI tem uma meia-lua aqui numa ponta. Tem que coincidir com a meia-lua que está desenhada na placa. Colocamos o CI na placa, coincidindo. Empurramos. E agora vamos fazer a ressoldagem. Na ressoldagem, você vai soldar os pinos de maneira alternada, ou seja, alguns pinos desse lado, do outro lado, no meio, na outra ponta. Para quê? Para que não acumule calor numa ponta do CI, para o calor ficar bem distribuído. Então agora vamos começar a soldagem.
encoste a ponta do ferro de solda na trilha e no terminal. Percebam que essas trilhas são muito finas, então a soldagem tem que ser o mais rápido possível. Terminada a soldagem, observe com uma lupa de preferência se não ficou um pino soldado no outro, um pino junto com o outro. Caso isso tenha acontecido, basta você desoldar. Nesse caso aqui, o CI está bem soldado, não há nenhum pino encostado. E assim nós terminamos a operação de recolocação do novo CI. Daí você pega o pincel ou escova de dente com um pouquinho de álcool isopropílico e faz a limpeza do local. E aí estamos com as soldas novas. Agora vamos recolocar esse transistor aqui. Observe que no próprio desenho da placa tem uma meia-lua com a parte chanfrada. Então a parte chanfrada do transistor tem que coincidir com o desenho da placa. Pegamos o transistor, colocamos aqui com a parte chanfrada coincidindo com o do desenho. Viramos a placa e aí vem a solda. Encoste o ferro de solda na trilha e no terminal do componente. Pronto. Aqui também você pode passar um pincel com álcool isopropílico ou até com thinner para fazer uma boa limpeza. Uma dica é colocar um pouquinho de thinner misturado com álcool isopropílico, meio a meio, né, numa vasilha pequenininha. Faz uma boa limpeza da placa. Vamos aprender agora a testar os diodos. O diodo é um componente que tem nome nos dois terminais. O terminal que tem essa faixinha aqui chama-se catodo e o outro terminal é o anodo. Catodo e anodo. Esse diodo preto chama-se diodo retificador, que é um diodo próprio para corrente alta. Como nós temos o diodo de sinal, que já é um diodo próprio para corrente baixa. Para testar esse diodo, usamos um multímetro na escala de X10K e medimos o componente nos dois sentidos, sendo que no sentido ponteiro não mexe e no outro sentido o ponteiro mexe. Agora percebam que o ponteiro mexe quando está a ponta preta no anodo. É que no ohmímetro o polo positivo das baterias está ligado na ponta preta. Portanto, no ohmímetro a ponta preta é positiva e a ponta vermelha é negativa. Mas o que é importante no diodo é, num sentido o ponteiro deflexiona e no outro não. Se o ponteiro deflexionar nos dois sentidos, o diodo está em curto. Se não deflexionar em sentido nenhum, ele está aberto. Não importa o tamanho do diodo. O teste é o mesmo. Aqui nós temos um outro diodo maior. Num sentido o ponteiro mexe e no outro não. Aqui nós temos um diodo de sinal. Que é esse aqui, ó, um diodo menorzinho, tem o corpo de vidro. O diodo de sinal. O teste é igual. Num sentido o ponteiro deflexiona e no outro não. Então percebam que os diodos comuns, quando estão fora da placa, todos são testados na escala de vezes 10K. Agora nós vamos testar o LED. Os LEDs, sejam de quais forem os tipos, as cores, os formatos, todos são testados na escala de vezes 1. Então é assim, você mede num sentido, o LED acende, o ponteiro deflexiona e no outro sentido não. Aqui o outro LED. Num sentido o ponteiro deflexiona, ele acende e no outro não. Aqui outro. Observe que esse aqui, o ponteiro deflexionou nos dois sentidos, ele não acendeu, portanto esse último LED está com defeito, ele está em curto. Esse aqui é um diodo que era usado nos rádios antigos, chama-se diodo de germânio, é um diodo de vidro transparente. Atualmente não se usa mais esse diodo, mas vamos aprender como é que se testa. Na escala de vezes 1, esse aqui é testado na escala de vezes 1. Daí você mede nos dois sentidos. Num sentido o ponteiro mexe e no outro não. Percebam que nesse diodo o ponteiro movimenta bem menos do que no diodo comum de silício. Esse daqui, que se parece muito com o diodo de sinal, é um diodo Zener. O diodo Zener se caracteriza por ter uma tensão marcada no corpo. No caso desse diodo Zener, está marcado no corpo 5V6, portanto ele é de 5,6 volts.
O diodo Zener é o único diodo que pode conduzir no sentido inverso, desde que a tensão aplicada nos terminais dele seja igual ou maior ao valor marcado no corpo. Na escala de vezes 1, num sentido o ponteiro não deflexiona e no outro deflexiona. Aqui parece um diodo comum. Quando colocamos na escala de vezes 10K, já usamos a bateria do multímetro de 9 volts. Como a tensão da bateria é maior do que a tensão do Zener, ele vai ter que conduzir nos dois sentidos. Num sentido vai e no outro vai também. Então perceba que nesse caso ele conduz nos dois sentidos. Como eu falei, porque a tensão da bateria do multímetro é maior do que a tensão marcada no corpo dele. E agora os transistores. O transistor é um componente que tem 3 terminais, cada terminal dele tem um nome. Um é a base, o outro é o coletor, o outro é o emissor. A posição exata dos terminais varia de um transistor para o outro, depende do código da peça. Então agora vamos aprender como testar esses transistores e ao mesmo tempo determinar se eles são NPNs ou PNP. Usaremos o multímetro analógico primeiramente. Colocamos ele na escala de vezes 1. Bom, sabemos que o transistor tem um terminal da base. A base é o terminal que conduz igual com os outros dois. Ou seja, como na eletrônica existem mais transistores NPN, e transistor NPN é aquele que o ponteiro vai mexer com a preta na base, então colocamos a ponta preta num terminal qualquer, aqui, e com a outra ponta colocamos nos dois terminais restantes para ver se o ponteiro vai mexer e parar no mesmo lugar ali. Se o ponteiro parar na mesma posição, aonde está a ponta preta vai ser a base. Se não deflexionar ou parar em posições diferentes, aonde está a ponta preta não é a base. Então vamos lá, preta fixa, vamos movimentar a vermelha. Nada e nada. Portanto, aonde está a ponta preta não é a base, porque a base tem que conduzir igual com os outros dois. Então vamos colocar a preta aqui. A vermelha desse lado, o ponteiro ali parou entre o 5 e o 10, e do outro lado parou na mesma posição. Percebam que aonde está a ponta preta é a base, porque ela conduziu igual com os outros dois terminais. Como eu descobri a base com a ponta preta, é porque esse transistor é NPN. E por enquanto ele está bom. Agora vamos tentar achar a base desse aqui. Começa a ponta preta no terminal, conduziu e conduziu, no mesmo lugar, na mesma posição. Então, aonde está a ponta preta é a base. Como já dito, a base tem que conduzir igual com os dois terminais restantes. Percebam que esse transistor tem a base no meio, já esse tem a base no canto. Agora vamos ver esse daqui. Olha lá, percebam que nesse transistor o ponteiro foi parar no zero. Portanto, esse transistor já está com defeito. Não pode o ponteiro chegar até o zero nessa medida. Então esse transistor aqui está em curto. Então esse aqui já era. Vamos tentar nesse outro. Ponta preta no terminal. Foi até o 10. Até o 10. Portanto, esse terminal aqui, que conduziu igual com os outros dois, é a base. E como eu achei com a ponta preta, o transistor é NPN. Se eu achar com a ponta vermelha a base, o transistor é PNP. Voltando nesse transistor, eu descobri que a base dele é no meio e ele é NPN. Agora eu vou tentar achar o coletor emissor desses transistores. Para achar o coletor ou emissor, eu coloco no X10K esse transistor NPN, que conduziu com a preta na base. Então agora eu vou colocar a ponta vermelha na base, invertida. E a ponta preta nos dois terminais restantes. Nesse terminal o ponteiro não mexe, então esse terminal aqui é o coletor. E nesse outro terminal o ponteiro mexe, então é o emissor. Então com a ponta invertida na base, o terminal que conduzir é o emissor. E o coletor não vai conduzir. Se conduzir nos dois terminais, o transistor está em curto. Vamos ver nesse daqui. Esse daqui a base era esse lado. Então eu colocava invertida na base e a outra ponta nos restantes. Percebam que esse transistor tem um emissor no meio e o coletor é do lado esquerdo. Base aqui, emissor aqui e o coletor aqui. Esse aqui já estava ruim, vamos testar nesse aqui. Ponta invertida na base e a outra ponta nos terminais restantes. Não conduziu é coletor. Conduziu é o emissor. Se conduzir nos dois ele está ruim. Isso vale para qualquer transistor. Por exemplo,
Aqui nós temos um transistor de média potência. A carcaça dele é o coletor. Esse transistor aqui sempre tem as mesmas posições, ou seja, o coletor é o meio, a base é o lado esquerdo e o emissor é o lado direito. Esse aqui não precisa ficar decorando os terminais. Aliás, esse aqui não precisa ficar procurando os terminais. Basta decorar. O coletor é no meio, que é a carcaça, a base é do lado esquerdo e o emissor é do lado direito. Então eu coloco primeiro no vezes 1. Vamos lá. Ponta preta na base e a vermelha nos dois terminais. O ponteiro tem que parar na mesma posição. Não conduziu. E não conduziu. Perceba que esse transistor aqui não conduz com a ponta preta na base. Portanto, ele deve ser PNP. Então, colocamos a vermelha na base e a preta nos dois terminais. Conduziu entre o 5 e o 10. Conduziu na mesma posição. Então, perceba que esse transistor conduz com a vermelha na base. Portanto, esse aqui é PNP. Agora fazemos o X10K. Colocamos a invertida na base. No caso, como ele é PNP, colocamos a invertida na base. No caso, como ele é PNP, a invertida dele é a preta. A vermelha no coletor não mexe. Percebam que nesse caso aqui, ó, o ponteiro não mexe nem no emissor. Alguns poucos transistores, dependendo do fabricante, quando você põe a invertida na base, o ponteiro não deflexiona nem no coletor e nem no emissor, é normal. Normalmente acontece nesses transistores maiores, de média potência. Agora não se preocupem, porque base desse lado, o coletor aqui no meio, o emissor é sempre desse lado. Então nem todos os transistores, quando você põe a ponta invertida na base, o ponteiro vai movimentar no emissor. A maioria vai, mas alguns não. Agora perceba esse transistor aqui, ó, um transistor antigo, um transistor parece um chapéu de metal. A carcaça dele é o coletor. Perceba que os dois terminais, esse lado aqui está mais perto dos dois terminais. Então colocando nessa posição, a base é desse lado e o emissor é do outro lado. O coletor é a carcaça, a base é desse lado, do lado esquerdo, e o emissor é do lado direito. Esse transistor se testa como todos os outros. Primeiro vezes 1. Preta na base e a vermelha na carcaça, que é o coletor, o ponteiro vai perto do 5, e no emissor na mesma posição. Ponta invertida agora. Vermelha na base, no emissor o ponteiro deflexiona e no coletor não. Então esse transistor aqui também tá bom. Então é assim que a gente faz os testes do transistor. Primeiro na escala de vezes 1, para achar a base, o terminal conduz igual com os outros dois. Se eu achar com a preta ele é NPN, se eu achar com a vermelha é PNP. Depois eu passo para o X10K, ponho a ponta ao contrário na base, e com a ponta que sobra nos dois terminais, o terminal que deflexionar é o emissor. Vamos aprender agora a testar os diodos usando um multímetro digital. O multímetro digital, sejam diodos, LEDs, diodos Zener, transistor, a escala é sempre a mesma. Essa escala que tem o desenho, o símbolo do diodo. Então qualquer que seja o componente semicondutor testado no multímetro digital é na escala do diodo. Então, colocamos na escala do diodo e medimos ele nos dois sentidos. No sentido ele vai indicar uma resistência, no caso aqui ele indicou 578, invertendo as pontas, ele não indica nada. Isso quer dizer que esse diodo aqui está bom. Esse outro, no sentido não indica nada, e no outro indica 608 ohms. Agora esse outro, no sentido, perceba que ele já indicou zero, ou praticamente zero, nos dois sentidos. Então esse diodo está em curto. Ele indicou zero nos dois sentidos, ou praticamente zero. O LED, no sentido ele acende, só que acende fraco. O multímetro digital, o LED acende bem fraco, e ele indica uma certa resistência, e no outro sentido nada. Nada. E aqui ele acende e indica uma certa resistência. Então perceba que o teste é muito parecido com o multímetro analógico. A diferença é só a escala que tem que ter o desenho do diodo. No multímetro digital, o teste do transistor é na escala de diodo, conforme já explicado. Só que aí nós temos uma pequena diferença em relação ao multímetro analógico.
No multímetro analógico, o transistor NPN, o ponteiro vai deflexionar com a preta na base. Já no multímetro digital, o NPN é com a ponta vermelha na base, que ele vai indicar alguma coisa lá no visor. No digital, no analógico é com a preta, e no digital é com a vermelha. A ponta é o contrário. Então vamos lá. Esse transistor aqui. Procura a base da mesma forma. Você começa com a vermelha, que seria o transistor NPN. Coloca ela fixa num terminal. E a outra ponta você põe nos dois terminais para ver se ele indica mais ou menos a mesma resistência. 678. Nada. Então aqui não é a base. Vamos ver se não é o terminal do meio. Fixa no meio. Nada. E nada. Então a base não é o meio. Vamos ver se a base é o outro lado. 680. Nada. Então, não conseguimos achar a base com a ponta vermelha. Então, esse transistor não deve ser NPN. Vamos tentar achar a base com a preta. Fixa. Movimentamos a vermelha. Nada. Nada. Então, aqui não é a base. Vamos tentar no meio. 678. 680. Portanto, aonde está a ponta preta, no meio é a base. Como achamos a base com a preta, ele é PNP. Então esse transistor é PNP. Percebam que com a ponta vermelha em cada terminal restante, nesse terminal ele deu 678. E nesse terminal ele deu 680. Esse terminal que deu maior resistência é o emissor. O terminal de menor resistência é o coletor. E o de maior resistência é o emissor. Vamos ver nesse outro. Começando com a vermelha, que seria o NPN. 794. 787. Achamos a base aqui. E como achamos com a vermelha, ele é NPN. Agora vamos achar o coletor emissor. 794, emissor, maior resistência. 787, coletor, menor resistência. Vamos ver esse outro. Começamos com a vermelha. Põe aqui no canto. Nada e nada. Onde está a vermelha não é a base. Vamos ver se é o meio. 701. 702. Então aqui é a base. Achei que a vermelha, portanto ele é NPN. 702. Maior resistência é emissor. 701. Menor resistência é o coletor. Então é sempre assim. No multímetro digital, você acha a base do mesmo jeito que o analógico, só que na hora que você coloca a ponta nos dois terminais restantes, o terminal que der maior resistência é sempre o emissor. E agora o transistor MOSFET. Fisicamente, o transistor MOSFET é bem parecido com o transistor comum, NPN ou PNP. A diferença vai ser o código e o modo como ele funciona no circuito. Esse MOSFET aqui tem um chapéuzinho metálico que recebe uma tensão alta no circuito e tem uma borracha que o fabricante coloca atrás dele para que ele não encoste na chapa do aparelho, porque a chapa do aparelho vai ligada no terra. Então é um isolante. Os três terminais do MOSFET, um deles do lado esquerdo é o gate, no meio é o dreno e do lado direito é o source. Então fica gate, dreno e source, GDS. Aqui é a mesma coisa, GDS. Colocamos o multímetro no X10K. Primeiro, ponta vermelha no meio dele, no dreno, e a ponta preta nos dois terminais, primeiro do lado esquerdo, no gate, não pode deflexionar, e depois no source tem que deflexionar. No gate não, e no source vai. Agora, invertemos a ponta. Colocamos a preta no dreno e a vermelha nos outros dois. Primeiro no gate, não, e no source, não conduz. Recapitulando. Começa com a ponta vermelha no dreno. A preta no gate não vai. E no source vai. Invertendo. Preta no meio. Com a vermelha no gate também não vai. E no source também não. Agora vamos testar nesse aqui. Começa com a ponta vermelha no dreno. A preta no gate não vai. Ah, mas aqui conduziu. Portanto, esse MOSFET está com defeito, está em curto.
Isso aqui é uma ponte retificadora. Aqui dentro nós temos 4 diodos retificadores. Ele é usado, por exemplo, em fontes de alimentação, substituindo aqueles 4 diodos da entrada. A ponte retificadora tem o terminal positivo, da onde sai a tensão, o terminal negativo, que vai no terra do aparelho, e os 2 terminais do meio, nesse caso, onde entra a tensão alternada para ela retificar. Então nós temos os 2 do meio para alternada, o do lado esquerdo para a saída da tensão positiva e o do lado direito a saída do terra, tensão negativa. Vamos ver agora como é que faz o teste da ponte retificadora. Como ela está fora do circuito, usamos a escala de 10K. Se ela estiver no circuito, usamos a escala de vezes 1. Então na escala de vezes 10K, você vai colocar a preta no positivo dela, no caso é esse terminal, e a vermelha nos 2 alternados. O ponteiro não pode mexer em nenhum, nem nesse alternado e nem nesse. Se o ponteiro mexer em algum dos 2, ela está em curto. Agora, colocamos a ponta vermelha no negativo dela. E a ponta preta nos 2 alternados, não pode mexer também. Se mexer, ela está em curto. Então, ponta preta no positivo, a vermelha nos alternados, e depois a ponta vermelha no negativo e a preta nos alternados. São 4 medidas para fazer. Se o ponteiro mexer em alguma delas, ela está com defeito. E agora as bobinas. A bobina nada mais é do que um fio enrolado em espiras, como essa daqui, por exemplo. Para testar qualquer tipo de bobina, usamos um multímetro na escala de vezes 1. Aqui a bobina tem esses 2 terminais, que está ligado nos enrolamentos. Medindo eles, o ponteiro tem que mexer, não importa onde vá o ponteiro. Nesse caso ele foi até o 0, que essa bobina tem a resistência muito baixa. Se o ponteiro não mexer, a bobina está aberta. Aqui é outro tipo de bobina. Mesma coisa, escala de vezes 1. E o ponteiro vai até o 0. Outra. E o ponteiro vai até o 0. Outro modelo. E o ponteiro deflexiona. Aqui nós temos uma bobina dupla que é usada na entrada de rede de televisores, monitores de computador, ou seja, os aparelhos que possuem fonte chaveada em geral. Então essa bobina, na verdade, ela é dupla. Uma bobina do lado de cá e uma bobina desse outro lado. Na escala de vezes 1, eu vou testar a bobina desse lado, o ponteiro vai até o 0, e no outro lado, o ponteiro também vai até o 0. Aqui nós temos um modelo de bobina muito parecida com resistores. Inclusive ela tem o mesmo código do resistor. Por exemplo, essa bobina tem as cores laranja, 3, laranja é 3, e vermelho são 2 zeros, 3.300. Essas pequenas bobinas são indicadas em microhenries, que é a unidade de medida delas. Então essa bobina tem 3.300 microhenries. Porém, no teste a frio do multímetro, a gente só vai testar a continuidade. Essa indutância em microhenries que a bobina possui, ela só vai apresentar quando o circuito está funcionando. A frio, nós testamos na escala de vezes 1. Percebo que essa bobina tem mais resistência do que as outras, porque essa bobina tem mais espiras e o fio é mais fino do que as outras. Para testar as bobinas no multímetro digital, usamos a escala mais baixa de resistência, no caso aqui é 200, e vamos medir aqui nos 2 terminais. Agora tem uma observação, esse multímetro na escala de 200 tem um apito interno. Então cada vez que um componente apresenta baixa resistência, além de indicar no visor, ele apita. E aqui, por exemplo. Isso quer dizer que a bobina está boa, ela tem continuidade. E agora os transformadores. Esse tipo de transformador está na entrada de força dos rádios, rádios portáteis, rádios gravadores. Muito bem. Então o transformador, esse tipo de transformador tem uma particularidade. O lado que tem os 3 fios de cores diferentes é o primário. E o lado que tem 2 cores iguais é o secundário. O primário, 3 cores diferentes, e o secundário, 2 cores iguais. Para testar o primário, colocamos o multímetro no vezes 10.
Inicialmente vamos medir os dois fios da ponta, que no caso é o preto com o amarelo. Ele está indicando 280 ohms. De ponta a ponta, 280 ohms. Agora, percebam que, se eu for medir o fio do meio em relação a cada ponta, nessa ponta eu tenho 150 ohms. E nessa ponta eu tenho 130. 150 e 130. Percebam que do fio vermelho com o fio preto nós temos menos resistência do que do fio vermelho com o amarelo. Este fio preto que deu menos resistência com o vermelho, na hora da ligação desse transformador na chave 110-220, esse fio preto aqui vai servir como comum. Ele vai servir tanto na rede 110 quanto na rede 220. Futuramente, numa outra videoaula, ensinaremos como é que faz a ligação desse transformador na chave 110-220. Então o primário do transformador nós testamos no vezes 10. O secundário, colocamos no vezes 1, zeramos a escala. E fazemos aqui a medida. Percebam que ele indicou 2 ohms de resistência quase. Percebam que o secundário tem muito menos resistência do que o primário, porque além dele ter menos espiras, o fio é mais grosso do que o primário. Mas nós temos outros tipos de transformadores, não só os de força. Temos, por exemplo, esses transformadores miniaturas, usado em televisores, monitores de computador. Esses daqui testamos no vezes 1. Vezes 1. Aqui o primário. 2 ohms de resistência. Ponta a ponta dá 2 ohms. Do meio para cada ponta, 1 e 1. E aqui o secundário. O secundário dá 0. Esses transformadores, o primário tem mais resistência que o secundário também. Aqui outro modelo. 2 pinos de um lado. 7 ohms. E 2 pinos do outro lado, 0. O primário tem mais resistência do que o secundário. Agora uma observação, nem todo transformador primário tem mais espiras do que o secundário. Esses especificamente que eu testei são assim. Mas por exemplo, o transformador que se usa no forno micro-ondas, ele tem mais resistência no secundário do que no primário, porque ele aumenta a tensão, ele tem mais espiras no secundário. O flyback do televisor também é um transformador que aumenta a tensão. E agora vamos ver como é que se faz com o multímetro digital. O primário desse transformador eu vou colocar na escala de 2K. Então eu vou medir os dois da ponta, o preto com o amarelo. Lá ele indica 278 ohms. Agora o meio em relação a cada ponta, vermelho com preto, 134. E com o amarelo, 143. Esse extremo que deu 134 é o que vai servir como comum na chave 110 e 220. O secundário, eu posso testar na escala de 200 ou nessa mesma escala de 2K. Percebam, o secundário deu 0,002 ohms. Aliás, 2 ohms de resistência, né? Não 0,002, 2 ohms. Então o secundário do transformador tem bem menos resistência do que o primário. Vamos aprender agora a testar as bobinas de FI do rádio. A bobina de FI tem duas presilhas aqui, que são a carcaça. De um lado da carcaça tem três terminais em linha reta, que é o primário. E do outro lado tem 2, que é o secundário. Carcaça, primário, secundário. Lembrando o seguinte, todas essas bobinas você testa na escala de vezes 1. Daí você vai medir o primário delas e o secundário. Agora percebam que no caso dessa bobina, o secundário não está sendo usado. Então não há necessidade de medir, porque não tem trilha no secundário. Então já vamos medir só o primário. Vamos lá. Agora percebam que lá no multímetro o ponteiro foi no 0. As bobinas que o primário for até o 0 são de FM. E as bobinas que não forem ao 0 são de AM. Essa, como foi ao 0, é do rádio FM. Aqui outra. Carcaça, primário e secundário. Vamos lá. Primário. Ah lá, essa daqui foi até os 5 ohms. Então essa daqui é do AM. E o secundário?
Também tá bom. Perceba que tem que testar o primário e tem que testar o secundário, porque nessa bobina, o secundário, tem cada pino numa trilha diferente. Aqui outra. Carcaça, primário, secundário. Primário. Até o 0, então é do FM. E o secundário também tá bom. Perceba que o secundário de todas elas vai no 0. O primário das de FM vai no 0. E nas de AM não chega até o 0. Na aula de hoje aprenderemos a testar os componentes eletrônicos no próprio circuito, começando pelo transistor. O transistor tem 3 terminais, um pertinho do outro, em trilhas diferentes, em trilhas separadas. Então você vai olhar por cima da placa mais ou menos a posição que está o transistor, e por baixo você vai procurar os 3 terminais, um em cada trilha, podendo estar alinhados ou formando um triângulo. No caso, o transistor são esses 3 terminais. Coloca o multímetro na escala de X1. Em muitas placas e muitos aparelhos, na parte de cima está indicado quem é a base, o coletor e emissor do transistor. Mas se não tiver, começando com a ponta preta, você fixa ela num terminal, e com a ponta vermelha, você vai colocar nos outros 2 terminais para ver se o ponteiro para igual ou não. Se o ponteiro parar na mesma posição lá no painel, aonde está a ponta preta é a base. Preta fixa, a vermelha aqui, o ponteiro não mexe, e aqui o ponteiro mexe e para ali perto do 20. Aqui não é a base. Vamos ver se a base é o do meio. 15. 8. Então aqui também não é a base. Vamos ver se a base é no canto. Não mexe, ou mexe pouco. Para no 10. Perceba que eu não consegui achar a base com a ponta preta. Aí eu vou tentar com a ponta vermelha. Vamos tentar desse lado. Fixo a vermelha e põe a preta nos dois. Se parar igual, onde está a vermelha é a base. Parou no 14. Parou no 17. Então, aqui não é a base. Vamos ver se é aqui. Não. Não. Vamos ver se a base está desse lado. Parou no 7. Parou no 7. Então percebam que a base é esse terminal, porque ele conduziu igual com os outros 2. Como eu achei a base com a ponta vermelha, esse transistor é PNP. Agora vamos testar esses 2 transistores. Esses 3 terminais é um transistor, e esses outros 3 é outro transistor. Na placa desse aparelho, na parte de cima está indicado que a base é o terminal do meio. Só que eu ainda não sei se ele é PNP ou NPN. Então, como existem mais transistores NPNs, eu coloco a preta na base e a vermelha nos 2 terminais, para ver se o ponteiro para na mesma posição. 7 e 7. Eu descobri que esse transistor é NPN, também que ele está bom. Se o ponteiro parar em posições diferentes, eu tento com a ponta vermelha na base. Se mesmo assim parar em posições diferentes, o transistor está ruim. O outro. Coloco a preta na base primeiro, a vermelha nesse terminal, parou no 7. E no outro terminal, parou no 7. Então esse outro transistor também está bom. Então percebam que mesmo estando no circuito, na escala de vezes 1, a base tem que conduzir igual com os outros 2 terminais. Se conduzir diferente, o transistor está com defeito. E agora esse outro transistor aqui, esses 3 terminais, alinhados, cada um numa trilha. Coloco a ponta preta na base primeiro, é desse lado, e a vermelha nos outros 2. Não. Conduziu pouco. Então, esse transistor não deve ser NPN. Vamos ver se ele é PNP. Não conduziu. Não conduziu. Então, esse transistor aqui está com defeito, porque a base, como está indicado na placa, é esse terminal, e ele não conduziu com os outros 2. Agora os diodos. Qualquer diodo que esteja ligado no circuito, você vai testar na escala de X1. Você vai medir ele nos 2 sentidos, num sentido o ponteiro deflexiona, e no outro ou não deflexiona, ou deflexiona bem pouco. Se o ponteiro deflexionar igual nos 2 lados, aí você vai ter que tirar o diodo para ver se ele está bom mesmo ou está ruim. Vamos ver aqui, ó. Na escala de vezes 1. Daqui para cá tem um diodo, nesses 2 terminais. Então vamos lá. Não deflexiona e deflexiona. Então esse diodo aqui está bom. Daqui para cá tem outro. Deflexiona e não.
Daqui para cá tem outro. Deflexiona e não deflexiona. E por fim, daqui para cá tem outro. Deflexiona e não deflexiona. Isso quer dizer que esses 4 diodos que eu testei, que por sinal são os 4 diodos da fonte, estão bons. Nesses 2 terminais temos um diodo Zener, que se testa da mesma forma, na escala de vezes 1, e vamos medi-lo nos 2 sentidos. Aqui o ponteiro não mexe, e aqui o ponteiro mexe. Isso quer dizer que ele está bom. Agora falaremos a respeito dos resistores. Para testar o resistor no circuito, o primeiro passo é fazer a leitura do valor, como se ele estivesse fora, achar os terminais que ele está ali na placa. Como ele está ligado em muitas outras peças, o melhor método é você colocar o multímetro numa escala adequada ao valor dele e medir nos 2 sentidos. A leitura nos 2 sentidos deve dar igual ou menor do que o valor dele. Se algum dos sentidos a leitura der maior do que o valor, ele está com defeito. Ou aberto ou alterado, mas está com defeito. Vamos começar por esse aqui. Daqui para cá, nós temos um resistor de 10K. 10K. Então está na escala de vezes 1K. Daí você zera o multímetro. Daquela maneira que eu já expliquei. E aí você vai medir ele sempre nos 2 sentidos. A leitura não pode dar maior. Então aqui nós temos, percebam que o ponteiro vai voltando devido à carga de algum capacitor que faça parte do circuito. Então aqui ele deu 4.500, 4K e meio. E no outro sentido, esperando o ponteiro parar devido à carga do capacitor. Ele vai dar ali próximo de 5K, 6K, por aí. Então percebo que em ambos os sentidos a leitura deu um pouco menor do que o valor dele, portanto ele está considerado bom. Apesar que esse teste não é 100% confiável. Agora, se você encontrar uma leitura maior do que o valor, é certeza que ele está com defeito. Daqui para cá nós temos um outro resistor, só que esse é de 22 ohms. Na escala de vezes 1, eu vou medir nos 2 sentidos. No sentido deu aproximadamente 20 ohms, deu um pouquinho menos. E no outro sentido, deu quase 20 ohms. Perceba que nos 2 sentidos deu próximo de 20 ohms. Como ele é de 22, ele é considerado bom. Lembrando que a leitura só não pode ser maior do que o valor. Daqui para cá nós temos um resistor de 33 ohms. Escala de vezes 1. Medindo num sentido, deu quase 30. Deu 28. E no outro sentido, deu 30. 28 de um lado. 30 do outro, portanto ele também está bom. Só não pode dar maior do que o valor. Daqui para cá nós temos um resistor de 100 ohms. Agora na escala de vezes 10. Num sentido deu 100 ohms. 10, como está no vezes 10, acrescentar um zero dá 100. E no outro sentido também deu 100 ohms. Isso quer dizer que esse resistor também está bom. Agora perceba o seguinte, para testar o resistor no circuito, nós estamos usando um multímetro analógico, mas no digital funciona bem melhor nesses casos.